Se eu pudesse dar um conselho, né? Conselho geralmente não é bom quando você não está iluminado. Mas vamos dizer que eu vou pegar um conselho de Deus, a opinião de Deus. Existem várias opiniões, porém, quando Deus fala uma escritura, por exemplo, como o Bhagavad Gita, no final ele fala assim: Arjuna, essa é a minha opinião. De modo que nem Deus ele tenta impor a opinião dele para os seus devotos. Mas se você entende que Deus diretamente está falando essa escritura do Bhagavad Gita, e quando ele diz algo para Arjuna, e no final fala, essa é a minha opinião. Deus ele é tão tranquilo, tão misericordioso, tão paciente, tão tolerante, que mesmo que ele fale o conhecimento sagrado, ele vai respeitar a opinião de quem não quer aceitar a opinião dele. De modo que essa é a independência que Deus nos dá. Isso é um fenômeno do amor. Quando você não tem o ego que quer impor a sua opinião sobre as outras pessoas. Até Deus fez esse exemplo no Bhagavad Gita, falando, né? Arjuna, eu estou te falando o conhecimento mais elevado, o conhecimento mais confidencial. E essa é a minha opinião, porque eu sou Deus, mas não vou forçar você a aceitar isso. Porém, reflita ou faça a prática disso que eu estou falando para ver se é verdade. Assim como Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Krishna, a suprema personalidade de Deus, veio e nos aconselhou. Nessa Kali Yuga, cante o santo nome de Deus. Esse Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Essa é a opinião de Chaitanya Mahaprabhu, o mesmo que falou na forma do Senhor Krishna o conhecimento sagrado para Arjuna. Assim é Deus, e todos os devotos que seguem Deus, o seu exemplo, eles não ficam querendo falar minha filosofia é melhor, minha religião é melhor, meu processo espiritual é o melhor. Não é assim. Um devoto puro, ele apenas repete o que Deus está falando. E se Deus aconselhou nessa Kali Yuga você cantar o santo nome dele, Deus tem infinitos nomes, mas ele enfatizou exemplarmente na sua biografia desse mundo esse cantar do nome. Então, o próprio Krishna Chaitanya Mahaprabhu estava sempre cantando o seu santo nome em êxtase, embriagado de amor por Deus, fazendo o papel de um devoto puro. Isso é magnífico, né? Quando Deus vem fazer o papel de um devoto puro, significa que o devoto puro é o meio transparente de Deus. Deus não precisa vir a esse mundo, mas através do seu devoto puro, daquela pessoa que está completamente integrada com a consciência suprema, Deus fala através dessa pessoa. É isso que acontece. Mas as pessoas que não estão assim rendidas ao divino, elas não conseguem compreender. Elas acham que
numa espécie de soberba ou inveja espiritual, elas acham que a opinião delas tem mais validade que a opinião de Deus. E aí sempre vai continuar nesse limite mental desse conhecimento filosófico, religioso, e aí vai ficar brigando com as outras pessoas, desavenças, essas brigas que a gente vê aí em nível religioso, que o meu Deus é o verdadeiro, o seu não é, o meu entendimento do divino é superior ao seu. Um absurdo. Assim, Chaitanya Mahaprabhu, quando ele veio como Krishna, falou todo o conhecimento e chegou num estágio nessa humanidade onde as pessoas estavam tão animalizadas, não conseguiam captar o conhecimento do Bhagavad Gita. Então Deus falou: cantem meu nome. Qualquer um pode cantar o meu nome. Não é preciso ser um erudito, uma pessoa que compreende as escrituras. Qualquer pessoa, desde o mais analfabeto ao mais erudito, todos serão abençoados com esse processo de cantar o santo nome, cujo resultado é esse despertar amoroso por Deus, porque a mente ela se purifica, né? Você limpa o espelho da mente de todas as contaminações, e aí você começa a compreender o que é o espírito, você começa a sentir a sua energia transcendental, de modo que você dá uma abertura na sua percepção interna para que Deus se revele a você. Amor a Deus significa que a pessoa está rendida realmente a Deus, com plena confiança, com plena entrega. E é isso que estamos tentando explicar aqui desde o começo dessa reflexão. Tudo se resume nisso, em você aceitar o que o divino está falando, não com fé cega, ok? Até o próprio Deus, ele fala no final do Bhagavad Gita: Arjuna, você entendeu isso que eu falei para você? Esse conhecimento que eu estou passando para a sua pessoa, que está sendo preceptor da sabedoria que liberta toda a humanidade. Você está entendendo? Com a sua inteligência, que é o seu corpo de compreensão intuitivo, transcendental? Ou você quer que eu repita todo esse conhecimento de novo para você entender os pormenores? Porém, Arjuna era um discípulo, era um amigo transcendental de Deus. O coração dele era completamente rendido e aberto para Krishna. E assim, a alma dele compreendeu completamente o Bhagavad Gita e ele executou o dever que tinha que fazer ali naquela batalha de Kurukshetra, onde ele estava muito hesitante de lutar, de seguir a ordem de Deus. Através dessa revelação do conhecimento e da presença de Deus, que pode se comparar estando ou no Santo Nome ou no nosso coração, você vai começar a agir em amor nesse mundo, como um servo eterno amoroso de Deus, que é o nosso Dharma eterno, Sanatana Dharma, é a nossa condição de ser eternamente na existência como parte de Deus, é servir a Deus em amor. Esse serviço é o que vai trazer a felicidade para qualquer alma desse mundo. Não é uma questão, como eu falei, de religião ou de filosofia. Mas para você chegar nesse ponto do amor, você tem que purificar a sua mente. Sua mente está contaminada com muitas crenças, com muitas opiniões. Você não consegue
ouvir o que Deus fala, porque você filtra o tempo todo a sabedoria infinita de Deus com seu conhecimento insignificante, ainda nessa forma humana de vida. Quando você lê o Bhagavad Gita, você não sente esse desejo de se render a Deus. Porque você não consegue captar esse amor supremo, essa misericórdia, essa graça divina, onde Deus não só fala o Bhagavad Gita, como dá o processo mais simples para qualquer pessoa nesse mundo, até mesmo para as pessoas que não acreditam nele, que não entendem nada de espiritualidade. Porém, ao ouvir o santo nome sendo cantado por devotos avançados, devotos purificados, puros, essa pessoa imediatamente, a alma dela, sente essa vibração de Deus, essa energia, e aí ela vai se render ao divino. Além do que a gente sempre brinca, né, que nos lugares onde os devotos se encontram, pelo menos os devotos de Krishna, tem muita comida, né, que é chamada praçada, misericórdia. É como se fosse um sustento para o santo nome. Se você não canta, mas come a praçada, a comida oferecida a Deus, e é isso que nós temos que fazer todos os dias quando cozinhamos, e todas as outras coisas devemos oferecer a Deus, naturalmente você vai se purificando de alguma maneira. Prabhupada, o mestre espiritual da ISKCON, da International Krishna Conscience, ele dizia, as pessoas nessa Kali Yuga são pegas pelo estômago, tá? Então a língua é pega pela língua, pelo estômago e pelo órgão sexual, assim que todas as pessoas são manipuladas. Então você espiritualiza a comida e faz a pessoa degustar o sabor divino, que é a transformação dessa comida naquilo que é pretendido pela sabedoria divina. Porque tudo é Deus. E você tem que saber espiritualizar a energia para todo mundo quando você se rende a Deus. Isso acontece. Isso é a potencialização de Deus na sua vida. Tem um verso aqui do Bhagavad Gita, que eu achei bem interessante, o verso 58 do capítulo 18, que diz, né, Krishna está falando para Arjuna: se você se tornar consciente de mim, irá superar por minha graça os obstáculos da vida condicionada. Entretanto, se não trabalhar com essa consciência, mas agir com o falso ego e deixar de me ouvir, você estará perdido. Então esse verso aqui está definindo muito bem o que acabamos de falar. Deus, ele dá a opinião dele, mas se você não ouve o que a autoridade suprema nos diz, através da sua misericórdia, tanto o nome dele quanto o conhecimento são a misericórdia de Deus. Então aqui Deus está falando: se você não me ouvir, meu filho amado, minha parte integrante, você estará perdido. Assim como uma pessoa com deficiência visual tateando no escuro. Deus, ele quer que você abra os olhos e enxergue tudo, as cores, a beleza da criação, e os olhos internos também, e se veja a si mesmo. Veja a ele presente no coração. Então, nesse verso, Krishna está falando, né? Então, Krishna fala: para de agir com falso ego. Se você age com falso ego, tentando ser Deus,
desafiando o poder, a sabedoria, o amor de Deus que está presente, né, em tudo. Mas você se acha o centro do mundo, né? Então você está perdido. Caminha nesse mundo aí com esse orgulho, com essa inveja, com esse sentimento de que sou melhor, que sou mais poderoso, sou mais sábio que todo mundo. São esses sentimentos que destroem a nossa realidade espiritual. Só quando você se rende a Deus de verdade é que esse falso ego é dissolvido e você entende qual o seu lugar aqui no dever do mundo, assim como Arjuna. Só depois que Krishna falou o conhecimento para Arjuna compreendeu o seu dever como guerreiro e finalmente lutou assim em bem-aventurança. Não importa qual a consequência que você tenha que agir em serviço devocional nesse mundo, você tem que agir, porque tudo é movimento, tudo é dinamismo. E falar sobre Deus, explicar o Bhagavad Gita, incentivar as pessoas a cantar o santo nome é o serviço mais elevado. Por isso temos que aprender o conhecimento de Deus. Temos que praticar o processo que foi ensinado exemplarmente por Deus, diretamente. Certo? Então aqui Deus está falando, se você se tornar consciente de mim, não é só saber quem é Deus, mas ter essa consciência completa do divino. Você tem que se tornar isso, um devoto. Pensa sempre em mim, torna-se um devoto. Assim, o Senhor está repetindo o tempo todo no Bhagavad Gita. Aí ele fala assim, se você faz isso, se você está sempre consciente de mim, por minha graça, certo? Não é pelo seu esforço, é pela graça de Deus, vendo ele a sua necessidade de não querer mais agir com esse falso ego, de desfrutar essa natureza material de uma forma inconsequente. Então Deus ele se revela para você, e essa revelação é a graça de Deus. Então, por minha graça, todos os obstáculos da vida condicionada serão superadas. Porque enquanto a gente não está vivendo no divino e caminhando com o divino nessa vida, nossa vida parece um caos. Só tem sofrimento, miséria. Você está sempre angustiado, pensando o que é esse mundo, né? Você está perdido, como Deus fala aqui nesse verso. Então, para você se encontrar, você tem que realmente se render imediatamente a Deus e viver uma vida plena, bem-aventurada, alegre, com bom humor, satisfeito, entendendo que tudo aqui é temporário. Você testemunha o seu corpo, você movimenta o seu corpo dentro desse serviço devocional. É isso que nós temos que fazer. Então, entretanto, se você não trabalhar com essa consciência, trabalhar com essa consciência significa agir em serviço devocional. Então você tem que estar sempre, né, esse serviço começa com cantar e ouvir sobre Deus, se associar, lembrar de Deus, orar, fazer um serviço que ajude na missão de expandir a consciência para toda essa humanidade. E tudo mais que é construtivo espiritualmente nesse mundo, e você viver exemplarmente, usando a potência de Deus no seu coração, se você tiver com a mente purificada, para falar sobre Deus. Tá? Então vamos meditar nisso. Vamos sair dessa perdição, desse inferno material, e viver na vida plena, na vida divina, de amor, de devoção, de êxtase. Você só tem que fazer isso. Ouça a opinião de Deus. Cante,
e seja feliz. Beijo. Haribo!